Este é o segundo livro sagrado dos Mormons. É mais ou menos uma coleção de 138 revelações principais, dadas a José Smith Jr. sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas da Igreja Mórmon. Contém também muitas aberrações teológicas que claramente mostram a grande diferença entre o mormonismo e o cristianismo. Tem também 2 declarações oficiais sobre a suspensão da prática da poligamia nesta vida e o fim da restrição da concessão dos sacerdócios mormons aos homens de descendência africana. Houve uma época em que a poligamia era uma prática institucionalizada dentro do mormonismo. Os primeiros profetas mormons foram polígamos e a praticaram. Por exemplo, José Smith Jr. teve 82 esposas, e o sucessor dele, Brigham Young, teve 27 esposas, porque havia um ensino no mormonismo de que, sem ser polígamo, ninguém chega à exaltação no céu. Então você precisa ter várias esposas, e eles então praticaram isso. Isso trouxe muito problema para os mormons. Por onde eles passavam, a sociedade não aceitava isso, ainda mais no século XIX, quando a igreja estava começando, 1830 por aí. Então era uma coisa muito complicada. Os mormons sofreram perseguições, embora eles também tenham perseguido. A história mórmon é uma história marcada de barbaridades e assassinatos. Tem um livro publicado no Brasil, foi traduzido pela editora Vida, chamado Por que Abandonei o Mormonismo?, de uma mulher, Thelma Gear. Ela foi bisneta de um assassino mormon chamado John D. Lee. E depois, à frente, talvez eu venha mostrar isso. Havia um ritual no mormonismo, havia uma doutrina no mormonismo naquela época, em que levava os líderes a assassinar certos tipos de pessoas dentro do mormonismo, né? Mas isso vai aparecer daqui a pouco. Então a poligamia ela era praticada, mas naquela época o estado de Utah ainda não estava incorporado ao União, e o governo americano ameaçou a igreja mormon dizendo: vocês têm que acabar com essa doutrina da poligamia. Se vocês não acabarem com a doutrina da poligamia, nós vamos fechar a igreja, confiscar os seus bens, e nós vamos deportar vocês para o México. E aí, em 1890, um profeta mormon emitiu um documento chamado O Manifesto, onde daquela data em diante estava proibida a prática da poligamia. E mesmo com essa proibição, líderes mormons continuaram praticando ainda a poligamia por um tempo. E até hoje tem cerca de uns 40 mil mormons no mundo que continuam praticando a poligamia, principalmente grupos que são dissidentes do mormonismo e que praticam a poligamia fiéis aos ensinos dos primeiros profetas, né? Como José Smith e Brigham Young. Então ainda é uma prática. Uma outra coisa que mudou na igreja mormon foi a proibição do sacerdócio para as pessoas da raça negra, porque os mormons por cerca de 150 anos nunca permitiram que alguém que tivesse sangue africano participasse do sacerdócio na igreja mormon. E a igreja mormon tem 2 tipos de sacerdócio: o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico, para garotos já de 12 anos, já podem entrar para esse tipo de sacerdócio. Então eles vão desenvolver algumas tarefas na igreja, como recolher o dízimo, e nas casas buscar o dízimo, já faziam isso. E o sacerdócio de Melquisedeque, ele então para pessoas mais velhas e que vão ter mais autoridade na igreja. Então, por 150 anos eles estiveram proibidos. Por quê? Porque o mormonismo, ele crê que numa estrela distante chamada Kolob, um Deus não identificado começou a fazer sexo com as suas esposas deusas e gerou um filho chamado Elohim. E Elohim depois recebeu um corpo físico e foi progredindo até chegar a ser Deus também. E ele também teve muitos filhos. E entre seus filhos, Jesus e Lúcifer. E um dia Elohim reuniu os deuses ao seu redor, no conselho dos deuses. Estavam lá Lúcifer e Jesus. E ele perguntou: vocês têm alguma ideia? O que nós vamos fazer? Porque tem muitos filhos espirituais nascendo, porque os deuses do mormonismo não param de fazer sexo, de gerar filhos. Essa é uma das razões porque as famílias mormons são numerosas. Então, as famílias mormons têm geralmente em torno de 8 filhos. Por que isso? Porque é preciso gerar filhos, preciso gerar corpos,
para os seres que estão sendo gerados lá no céu, para eles entrarem nesses corpos. Então há toda aí uma doutrina que afeta aí como é que eu digo, a multiplicação do ser humano, né? Pelo menos na mentalidade do homem. E aí o que acontece? Lúcifer apresentou o seu plano, e o plano de Lúcifer foi rejeitado. E Jesus apresentou um plano, e o plano de Jesus foi aceito. E Lúcifer ficou muito revoltado. Ele então conseguiu a adesão de uma terça parte dos anjos para lutar contra Elohim. Ele ficou com muita raiva. E aí o que acontece? Um terço dos anjos lutou valentemente ao lado do Pai Celestial. Um terço ficou do lado de Lúcifer. E um terço lutou do lado de Elohim, mas não lutou com muita disposição, lutou meio que com preguiça. Aí terminou a guerra. Os demônios, os anjos, né, vamos dizer, os anjos que lutaram ao lado de Lúcifer foram enviados aqui na Terra como demônios, que jamais teriam um corpo para progredir, porque no mormonismo é muito importante a doutrina do progresso eterno, e até Deus progride, até Ele entra nesse progresso, e sem um corpo não há progresso. Bem, o grupo que lutou valentemente do lado de Elohim lá no céu foi enviado aqui na Terra na cor do homem branco, olhos verdes e azuis. E aquele grupo que lutou, mas lutou com preguiça, foi enviado aqui na Terra na cor da raça negra. E essa é a explicação dos Mormons para os africanos. São seres preguiçosos, amaldiçoados por Deus, e eles vão fazendo isso ao longo da Bíblia. A marca de Caim foi a pele negra, a maldição de Noé sobre seu filho foi a pele negra, e assim por diante, né?